Mais o Sport Center agora com um empate entre os rubro-negros. Atlético Paranaense recebeu o Flamengo muito desfalcado, aquele problema todo envolvendo, claro, contusões, não é, Zinho? Também jogadores em suas seleções. E aí um primeiro tempo muito movimentado e os gols na segunda etapa, Zinho, é isso? Foi isso, muito desfalcado o Flamengo, como você mesmo já disse aí. Jogando na arena não é fácil, é um jogo muito complicado. Até que o Paranaense é um dos times que, assim como o mandante, é muito difícil ser batido. O trabalho do Cuca lá, time muito bem estruturado, organizado. O Fernandinho sendo sempre uma referência no meio campo. O Nicão, né, começou pelo lado direito. É um time forte, né? Mas o Flamengo não se abateu, não. Tem um elenco muito bom, né? Então você olhar que jogou na frente Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, o Lohan fazendo a função do Arrascaeta. Aí a parte ali atrás é que tinha improvisações. O Léo Ortiz jogando como volante, fez um bom jogo, mas infelizmente também sai sentindo, né, a perna, aí ainda não foi informado, né, o que aconteceu, mas ele pede a substituição. O Bruno Henrique sai também no intervalo porque se sentiu mal. O Gabigol entra no jogo e esse gol aí é um gol anulado do Gabigol, né? Teve aí a dúvida, a checagem, mas ele estava em posição irregular, espaço ali, né, milimétrico, só o VAR mesmo, né? E o Atlético nessa jogada aí chega ao seu primeiro gol, né? Que é um lance, aquela polêmica de sempre. A bola bate realmente na mão do Davi Luiz. Eu, particularmente, acho que ia ser muito difícil. O cara, né, muito rápido o lance, o espaço é muito curto. O jogador do Atlético Paranaense, para mim, ele finaliza já até com intenção de chutar no braço do adversário, né? E aí vai pro VAR, a câmera ali entra, mostra ali a bola pegando na mão, é a regra. Eu discordo um pouco, né? Porque o árbitro estava pertinho e não deu. Então a interpretação dele, para ele, não foi pênalti. Aí vai pro VAR, é um lance interpretativo, né? Mas pênalti, o Fernandinho bate muito bem, faz o gol, e aí vem a polêmica, porque o Flamengo, quando empata, é nos acréscimos. E o pessoal do Atlético Paranaense reclamou muito, né, do tempo de acréscimo. Não estava reclamando quando estava 0-0. Né? Até aí tudo bem, mas é aquela coisa, né? O choro, é a reclamação, mas o Flamengo chegou ao empate com um garoto que vem do banco, que entra no segundo tempo, o Everton, né, e faz o gol de empate. O Flamengo já tinha tido numa bola parada também o Pedro cabeceando, e poderia ter saído o gol de empate. Jogo muito equilibrado, o comando do jogo ele oscilou muito, ora o Atlético estava melhor, ora o Flamengo estava melhor. Acho que é um resultado justo o empate, pelo que aconteceu no jogo. O que me chamou a atenção é que o Flamengo, com todos os desfalques, a gente está falando assim, é o melhor elenco. Tudo bem, para quando você perde 2, 3, 4 jogadores, mas 10 jogadores, 9, 10 jogadores, faz muita falta, né? Se a gente estava falando que o Corinthians estava aí com 14 jogadores, eu fiz uma contagem, o Flamengo tinha 13 jogadores da base à disposição nesse jogo ali. Inclusive um que entra, faz o gol de empate, que momentaneamente coloca o Flamengo na liderança do campeonato. O gol ele é polêmico e o Atlético Paranaense reclamou bastante, Bubu, porque o Daronco ele deu 8 minutos de acréscimo, o gol sai com 8h30. Conversei com a Renata Ruel sobre isso. A Renata, ela até uma crítica aos jogos ou aos trabalhos recentes ali do Daronco. Vamos ver aí os números da partida, tá? Então a gente vê que foi um equilíbrio ali na posse de bola, finalizações aí o Furacão teve vantagem, mas o Flamengo com mais finalizações certas, as grandes chances ali, um equilíbrio também. Ações na área do rival e o Flamengo mais, né? 24. Ele fez uma grande defesa, como a gente viu, e depois fez o gol ali já nos acréscimos dos acréscimos. A Renata Ruel entende que os acréscimos foram dentro daquilo que o jogo de fato pediu. Que o Atlético Paranaense, inclusive, como o Zinho falava, enrolou o jogo quando ele tinha a vantagem. Diante disso, do VAR, os acréscimos foram necessários. E aí é quando sai o gol do Flamengo. Você citou a Renata, né? Com razão, né? O Simon tem uma frase que ele fala muito, né? Árbitro nunca se consagra nos acréscimos, né? Ele só se complica. Então, se o árbitro dá 8 minutos, não obrigatoriamente ele tem que terminar o jogo em 8 minutos. Se acontece alguma outra coisa durante os acréscimos, ele pode dar mais 1 minuto, pode dar um pouco mais.
né? Então, especialmente você tem que ter o bom senso. Você tem um escanteio, não importa se é para o Flamengo, se é para o Atlético Paranaense, normalmente você vai esperar a cobrança. Você vai... Eu já vi juizão que olhou, não, deu em cima, não, corta, não vai cobrar escanteio, não. Teve o gol famoso do Zico anulado contra a Suécia em 78, que bate escanteio, ele acabou o jogo com a bola em... Tem juiz que tá acabando o jogo assim, tá procurando onde tá a PM, onde tá a PM. A PM tá lá do outro lado. Acaba o jogo lá do outro lado, lá da PM, rapidinho. Pra... E hoje a cena foi essa, porque depois do jogo o Cuca foi reclamar muito, ele foi expulso, o Cuquinha também foi expulso. O Atlético Paranaense não permitiu que os seus jogadores passassem na zona mista para entrevista coletiva. E o André Mazzuco, que é o diretor de futebol do clube, deu ali uma forte entrevista falando contra a arbitragem, Zé. Não, eu confesso que não vi, né? Nós estávamos aqui... Essa reta final do jogo a gente já estava aqui. Nós estávamos nos preparando aqui para o programa, né? Mas dentro do... Por isso que eu até citei a Renata, né? Mandei a mensagem para ela agora para entender o que aconteceu. Assim, é difícil de opinar porque eu não vi nós estávamos aqui, infelizmente nós não conseguimos ver, eu não consegui ver, então... Mas essa questão de passa, não passa, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, isso depende muito do que está acontecendo ali durante o jogo. E tem árbitro que apita antes, tem árbitro que apita 10 segundos antes do tempo, tem árbitro que apita 15 segundos, 30 segundos antes, ou até às vezes 40 ou quase um minuto, porque o jogo está ali e ele não quer se complicar. Tem muito disso. Eu não sei o que passou na cabeça do Daronco, eu não vi, confesso, como eu falei aqui, não vi o final. A gente já estava aqui. Mas isso acontece. Acho que se o Daronco deu 30 segundos, é porque deve ter acontecido alguma coisa ali que ele falou, não, acrescenta. Talvez uma bola, um escanteio ou uma falta que demorou para ser cobrada, alguma coisa assim, né? Zinho, sobre... Zé, Fala, Zinho. Não, só para... nesse período... Houve substituições também. Então você acrescenta, para segurar o jogo, para prender o jogo, entendeu? Assim, a reclamação, é claro, quem sofre, é claro que sempre vai ter a discussão. Como o Flamengo também, na hora do pênalti, houve muita reclamação, houve o protesto. Achou que o Davi Luiz não estava com... A ação dele não foi para impedir a bola, foi um movimento natural, ele tenta girar... Como eu falei, o lance foi muito rápido. Eu, particularmente, acho que esse tipo de pênalti tem que deixar para o árbitro dentro de campo. Não ia acontecer nada. O chute do jogador do Atlético Paranaense não ia acontecer nada. Para mim, o cara até força a jogada. Ele chuta, assim, até para tentar forçar que pegue no braço. Até me parece meio intencional. Mas houve reclamação também. Então... muitos escanteios, muita morosidade para bater uma bola. Então acaba que eu não gostei da arbitragem também, não. Eu fiquei muito concentrado nesse jogo. Achei confusa, em alguns momentos tendenciosa, né? Inversão de jogada. Escanteio para um lado não dava, falta para um lado, para o outro lado já não dava. Então, assim, muito sujeito à pressão do que o estádio se manifesta. E lá não é fácil, a arena. A acústica, a pressão, a cobrança, fica bem em cima mesmo. Não gostei. Eu achei a arbitragem um pouco até frouxa em algum momento do jogo. Mesmo o Daronco, que é um cara experiente, normalmente você imagina que o experiente não vai sentir esse ambiente. É isso, Zinho? Sim. Lances muito simples, né? Muito simples. No próprio primeiro tempo teve uma bola ali que o atleta do Flamengo ele é solado, a bola vai para escanteio e dá tiro de meta, aí a reclamação dá cartão, aí já do lado do Atlético Paranaense puxa um contra-ataque, recebe uma falta, vai uma pressão em cima e já não dá falta. Achei um pouco, como eu falei, sem essa personalidade para... E aí gera isso. Os atletas, a comissão técnica, ele dentro do campo, né, nós fomos jogadores, a gente sente quando o cara não está com a convicção e toda a pressão que está em cima dele ele aceita. Então acontece com o Atlético Paranaense realmente. Foi para cima, reclamou, passou 30 segundos, reclamou, houve as expulsões e houve essa colocação da direção do Atlético Paranaense, não deixando dar entrevista, revoltadíssimo, porque a vitória daria liderança para o Atlético Paranaense. Exato. E aí a gente está vendo que no final do jogo, o time que quer ter essa vantagem também não pode deixar 2 jogadas aéreas assim, não é, Bubu? E perder, né? Perder, porque era natural que o Flamengo fosse para cima, fazer uma bafa, estava perdendo o jogo nos minutos finais.
Também é mais ou menos natural o Atlético dar uma encolhida para segurar, defender o resultado. Só que foram 2 lances em que o Flamengo venceu por cima, né? Esse duelo aéreo, né? Então, a bola parada, claro, é uma arma importante, mas, digamos, é uma bola cantada, né? Se você está bem posicionado armadinho, né? Você consegue tentar evitar, né? Tem técnico que lamenta, né? Tomamos um gol de bola parada, né? Como se não valesse, né? Como se fosse uma falha, né? Uma deficiência. Então, algo que o Cuca tem que também dar uma olhada nessa bola parada defensiva. O Flamengo aí segue no mercado da bola. Notícia que saiu hoje aí, 25 milhões. O Flamengo faz proposta aí por Marco Antônio. Divulga Miguel Matos aí, ó. Mengão no mercado, o Flamengo se prepara para o início da transferência, apesar de estar agindo de maneira cautelosa, alguns clubes já se reforçaram na temporada. Agora é a vez do Mengão. Braz e Landim não vão tendo a mesma postura agressiva nos últimos anos, quando contrataram diversos jogadores badalados aí para o rubro-negro. Porém, um grande interesse aí animou a torcida flamenguista nesse domingo aí para sábado. Isso porque foi divulgado por o rubro-negro tem interesse de contratar um jogador europeu. Esse jogador aí, o Flamengo está disposto a pagar 25 milhões de reais por um jogador de 24 anos. Se trata aí de Marco Antônio.